Olá, na aula de hoje vou falar sobre teia alimentar, níveis tróficos, fluxo de energia e pirâmide ecológica. Primeiro falando sobre os níveis tróficos, temos o primeiro nível trófico, representado pelos produtores, o segundo nível trófico, representado pelos primeiros consumidores, consumidor primário, terceiro nível trófico, representado pelo consumidor secundário, e assim sucessivamente até chegar nos decompositores. Só recapitulando que os produtores são seres autótrofos que produzem o próprio alimento, e os consumidores são seres heterótrofos que se alimentam desses produtores. E temos também os decompositores, representados pelos fungos e bactérias. Aqui temos os produtores, no qual ele serve de alimento para esses consumidor de primeira ordem, que são os heterótrofos herbívoros, que chamamos de herbívoros porque eles se alimentam dos vegetais. A partir dos consumidores secundários, na segunda ordem, eles já se alimentam desses herbívoros, e assim os consumidores terciários se alimentam dos consumidores secundários. Quando os seres vivos morrem, os vegetais, os animais, eles morrem, eles viram matéria orgânica para que assim os decompositores possam decompor, e essa matéria orgânica se transformando em íons que podem voltar para o solo, e assim as plantas reutilizarem dessa matéria inorgânica, no qual os decompositores transformaram de matéria orgânica para matéria inorgânica. Os decompositores são assim tão importantes como os produtores, porque sem os decompositores a matéria morta não se transformaria novamente em produtos inorgânicos para que possa servir assim para os produtores, para as plantas, para produzir suas estruturas, auxiliar então na produção da fotossíntese, produzir então para a produção do carboidrato no processo de fotossíntese. Os detritívoros normalmente são herbívoros, no qual eles têm a ação de auxiliar os decompositores, transformar essa matéria orgânica em matéria, favorecendo então nessa ação para os decompositores, transforma essa matéria numa forma menor, para que assim os decompositores consigam decompor mais rapidamente. Aqui um exemplo é a madeira, no caso dos cupins. Temos também os pelos de cobras e outros animais. As formigas também auxiliam, então eles são considerados então os detritívoros. Temos aqui a teia alimentar do ambiente aquático, no qual no ambiente aquático não pode ter plantas, mas também temos outros seres vivos, que são as algas. Aqui no caso, as microalgas são seres unicelulares, normalmente vistos em microscópio. Eles servem de alimentos para o zooplâncton, que está presente os protozoários, e o krill, que é uma criatura semelhante ao camarão, um crustáceo, que serve de alimento então para peixes menores, para outros peixes. Peixes menores servem de alimento para outros, que são carnívoros, e assim serve para outros, que assim vai servir para o maior animal desse nível trófico, como por exemplo o tubarão. Temos também aqui um exemplo da orca. Temos que eles se alimentam dos peixes dourados, que servem de alimento para o leão marinho, e que serve de alimento para a orca, baleia orca. Temos então as plantas no ambiente aquático, também temos plantas no ambiente terrestre, também temos plantas no ambiente aquático, mas temos também as macroalgas e as microalgas, que são seres fotossintetizantes, que são os produtores do nível trófico.
O fluxo de energia funciona dessa forma, no qual a energia, os produtores primários absorvem energia solar, energia da luz solar, e essa energia é armazenada em forma de biomassa. Essa biomassa chamamos então de carboidrato. Ao ano, os produtores primários conseguem armazenar 20.000 calorias por metros quadrados. Os consumidores primários, já 2.000. Os consumidores secundários, 200. Os consumidores terciários, 20. E os consumidores quaternários, 2 calorias por metros cúbicos por ano. Porque assim que a gente passa desse nível trófico, quando a gente muda desse nível trófico do produtor para o consumidor, a gente acaba perdendo essa energia armazenada em forma de carboidrato. E essa energia também ocorre a perda de calor. Temos aqui a pirâmide ecológica para a gente poder explicar por que há mais produção, há mais seres produtores do que consumidores, pois a gente precisa então, como a gente tem bastante produtores, que servem então de alimentos para esses consumidores. E assim os consumidores primários servem de alimento para consumidores secundários. E os consumidores secundários servem de alimento para os consumidores terciários. Por isso que as plantas, elas conseguem ter uma expansão maior, tá? Ela consegue germinar mais rapidamente, a floresta consegue crescer mais rapidamente, ou alguma plantação. E ao contrário de um carnívoro, tá? Que a sua produção, por exemplo, é um tubarão. O seu desenvolvimento, a produção desse ser vivo, o desenvolvimento dele é um pouco mais lento. Como posso falar, tem uma produção dela mais lenta e os seus seres vivos, quando eles têm os filhotes, eles têm uma menor cria, têm menor produção, e ele tem um tempo maior desse desenvolvimento embrionário, tá? Ao contrário dos insetos, que são consumidores primários, ele tem uma reprodução muito mais rápida, em maior número que esses carnívoros, que esses consumidores terciários, quaternários. Vamos falar agora da decomposição dos excrementos. Temos aqui a baleia cachalota. Ela é importantíssima devido aos seus excrementos para o fitoplâncton, que são os produtores no ambiente aquático. A baleia cachalota, ela reina no Oceano Ártico da Antártica. É classificado como o maior predador com dentes do planeta. Esse cetáceo pode atingir até 15 metros de comprimento, mergulha a 2.250 metros de profundidade para caçar lulas gigantes. Nessa superfície, ela sobe então à superfície para defecar excrementos ricos em ferro, que chamamos então de coconames, tá? Então é importante, assim, no solo que a gente tem a matéria orgânica que os fungos e bactérias decompõem para servir de nutrientes de inorgânicos para os vegetais. Aqui temos os excrementos, e a baleia cachalota, por ser um animal enorme, ele serve de fertilizantes para o fitoplâncton no ambiente aquático marinho. Além desses excrementos, temos os detritos no fundo do mar, no qual os carnívoros se alimentam, e esses restos de alimento vão para o fundo do mar. Então, esse alimento, quando ocorre a ressurgência ou afloramento, que é um fenômeno oceanográfico que consiste na subida das águas superficiais mais frias, muitas vezes ricas em nutrientes para camadas superficiais do oceano.
a maior disponibilidade em regiões de afloramento resulta em altos níveis de produtividade primária e produção pesqueira. Então, esses excrementos, eles sobem após essa ressurgência, que essa água mais fria sobe para a superfície do oceano, que vai servir de nutrientes para esse fitoplâncton, que assim eles possam fazer a fotossíntese, e também, sucessivamente, para essa cadeia alimentar funcionar ali no oceano. Tá? O zooplâncton se alimentar do fitoplâncton e os peixes se alimentarem assim do zooplâncton. Uma curiosidade, que a degradação de plástico e óleos no oceano, como o petróleo, a degradação dele em partículas menores, eles vão para o fundo do oceano e eles podem subir também nesse período de ressurgência no oceano. Então, esse plástico, esse óleo em substâncias menores, elas são então ingeridas como alimento para o zooplâncton. Esse zooplâncton se alimentando, consequentemente os peixes menores vão se alimentar, assim outros peixes, e esses plásticos, esse óleo que está dentro desses peixes, a gente acaba ingerindo, tá? Acaba voltando essa poluição que a poluição que é consequência do nosso mau hábito, do nosso descaso pela natureza, ele acaba voltando para nós em forma do alimento, porque zooplâncton se alimenta, os peixes também vão, consequentemente, eles vão se alimentar desses resíduos de plástico, de óleo, de petróleo, que vai parar então na nossa ingestão, tá? Então a gente acaba se contaminando com esse óleo e com esse plástico. A aula vai ficando por aqui, então até mais, tchau, tchau.